E aí, tudo bem por aí? Hoje com mais um podcast de Água a Z aqui na SEDAI. O nosso tema de hoje, Replantando Vida, um projeto que está chegando aí a 22 anos de existência e que fala de inclusão social. Mas para falar desse projeto, temos aqui dois convidados para explicar como é que funciona o Replantando Vida. Estou aqui com o Alcione Duarte. Tudo bem, Alcione? Tudo bem, graças a Deus. Idealizador, coordenador, manda-chuva do programa, é isso? Não, sou mais um para cumprir tarefa. Ah, é? Só, com certeza. Mas é tarefeiro, não? Tarefeiro. Não é o que me dizem sobre você. Não, o pessoal inventa, mas tarefeiro. Então tá bom. Inventa, mas não aumenta? Aumentam também muito. Então tá bom, então tá bom. E aqui também com Alan. Alan, que é engenheiro florestal da SEDAI também. Tudo bem, Alan? Tudo bem, um prazer estar aqui, poder falar desse programa que é tão legal e tem um significado tão grande para a empresa, né, e para o Rio de Janeiro como um todo. Então vamos lá, vamos começar do começo. 22 anos e é um projeto que trabalha com apenados, né, do sistema prisional do Rio de Janeiro. Isso. E você está desde quando, Alcione? Desde quando começou o programa. Eu queria pegar ele por essa porque... 1º de maio de 2001. Começou um pouco antes, aquela burocracia toda que envolve um projeto como esse, uma situação que era nova para a SEDAI. As pessoas não entendiam direito o que a SEDAI podia fazer e temiam um pouco por essa mão de obra vir para dentro da empresa. Mas o tempo foi o senhor da verdade. Nós começamos em 1º de maio de 2001, com essa galera já produzindo, trabalhando e mostrando a que veio. E hoje a gente tem, agora, em 2023, trabalhando quantos apenados do sistema, Alcione? Bom registrar que nós começamos com 60. E o processo foi pegando robustez e foi crescendo. Chegamos a ter 800. E hoje estamos com 500. 500 apenados do sistema, isso, trabalhando efetivamente no replantio. Não, não todos. Não todos? Não todos. Uma parcela no replantio, outra nos banheiros, nas oficinas, ainda na manutenção das estações de tratamento de água, de esgoto, enfim, na administração, ajudando na administração. A gente tem mão de obra para atender diversos setores da SEDAI. Perfeito. Alan, vamos lá. Falar então da parte do replantio, né, que é Sim. uma coisa importante também, já que a gente está falando de meio ambiente e que é fundamental, né, nos dias de hoje. Como é que é o trabalho deles? Como é que eles chegam? Como é que eles veem essa ideia, né, tão atual da questão ambiental e com a imagem da Mata Atlântica, né, da importância da Mata Atlântica? Fala um pouquinho pra gente. Então, é muito legal ver essa transformação, né? A gente vai até os presídios, faz as entrevistas e quando eles chegam para trabalhar com a gente, não difere muito da sociedade, né? Das pessoas que a gente tem na sociedade como um todo, que tem pouco essa visão ambiental, né? Então, a gente faz um curso de capacitação, que é para que eles saibam o que eles estão fazendo, a importância do trabalho que eles estão desenvolvendo. E a partir desse curso eles começam, né, nos trabalhos do dia a dia. E esse trabalho vai desde ir na floresta, coletar a semente, produzir as mudas nos viveiros da SEDAI e também ir para as margens dos rios, para as nascentes, fazer esse reflorestamento e dessa forma a gente está protegendo os mananciais, né? E é engraçado assim que eles falam que você, antes de trabalhar aqui, antes de ter essa vivência ambiental, eu passava na rua e era tudo mato, tudo árvore, né? E hoje eu passo com a minha família, com meu filho, ali é um ipê, essa aqui é uma aroeira, isso, né? Eles saiu do caos, né? E veio para esse momento de conhecimento, de estar aprendendo ali uma profissão que é uma profissão muito promissora, né, para os próximos anos, já que o reflorestamento, a restauração florestal, ela está crescendo muito, não só no Brasil, como no Rio de Janeiro também. Agora, números também. Eu queria que a Alcione ajudasse a gente nisso. Quer dizer, você já falou de 500 hoje em 2023. Isso. Nesses anos todos, são mais de 6 mil homens que trabalharam, que passaram pelo projeto Replantando Vida. Poderiam ser mais, só que a minha convivência com essas pessoas, com a história dessas pessoas e como elas se adaptariam ao trabalho,
me fez concluir que aqueles que têm a pena mais longa, eles são pessoas que trazem mais resultados e a ressocialização ela se dá de uma forma mais efetiva. Se eu te dar um exemplo, eu tenho pessoas cumprindo pena conosco, trabalhando há 15 anos. Começou em 2007, está até hoje, e tem mais 2 anos ainda de pena pela frente. Quando terminar a pena, nós temos a obrigação de desligá-los. Hoje também eu recebi a visita de um que trabalhou conosco no passado e preocupado. Mas por que você está preocupado? Não, porque eu consegui um trabalho de carteira assinada. O senhor não vai ficar triste comigo, não. O que eu aprendi aqui foi suficiente para que eles me respeitassem como trabalhador. Eu vim me desligar. O senhor não vê problema nisso, não? Eu falei, não, eu fico até muito feliz de você estar saindo daqui para uma outra situação que te reconhece com todos os direitos de um trabalhador. Isso acontece com frequência? Sim, poderia ser mais, né? Se o capital privado, se a iniciativa privada tivesse essa visão mais social desse trabalho importante que acaba redundando aonde? Na própria sociedade. Quanto mais homens e mulheres nós tirarmos dessa vida que por um motivo ou outro eles começaram, se houver uma interrupção, eles fizeram a opção por estar na sociedade de forma tranquila, fraterna, eu acho que essa é uma meta que a iniciativa privada abraçando, a gente poderia alcançar mais rapidamente. Você tocou num ponto, quer complementar alguma coisa, Alan, por favor? Não, é assim, é importante, né? Isso que o Alcione falou é muito importante, porque hoje, a gente pegar o Rio de Janeiro, ele é a 3ª maior população carcerária do Brasil, né? São mais de 50 mil pessoas encarceradas hoje no Rio de Janeiro. E quando a gente pega o ranking do trabalho prisional, em porcentagem, o Rio de Janeiro é o último do ranking, né? Então, é super importante a gente ter essa participação, tanto na iniciativa privada, quanto de outras instituições públicas, para que a gente possa sair dessa posição, né, e ir aumentando. E hoje, eu acho que a SEDAI, ela é um grande espelho, uma grande vitrine, né, para essas empresas, essas instituições que queiram aprender, que queiram, né, ver como funciona na prática, para que a gente possa estar expandindo o trabalho prisional hoje no Rio de Janeiro. Agora, Alcione, você falou de homens e mulheres. Eu queria poder ter uma ideia também desse quantitativo. Aí eu tiro onda. Tira onda? Tiro onda. Já gostei dessa Tô ideia. bem com mulherio. Então tá bom, Porque no conta aí. universo penitenciário, de 3 a 5% é a população carcerária feminina. E nós temos 20% de mulheres. E vamos crescer. Vamos crescer porque fizemos algumas entrevistas no presídio Oscar Stevenson, que é só para mulheres, e eu selecionei lá 40. Estou só esperando a decisão do juiz, do Ministério Público, para que elas possam ingressar. Inclusive convencendo o Alan, que é o cara que trata desse assunto na área ambiental, principalmente, para colocar mais mulheres nos viveiros. A gente aumentar o número de mulheres na produção Isso foi uma provocação. O Alan tem que provocar. Ele acabou de fazer uma provocação para você, e aí? Não, com certeza. Isso é uma coisa que a gente estuda muito, a gente quer. É porque, na verdade, quando as mulheres chegam, né, muitas pessoas querem essa mão de obra, né, que é uma mão de obra mais atenciosa, uma mão de obra, né, que tem um feeling melhor, né, uma responsabilidade grande. São mulheres geralmente, né, têm essa responsabilidade bem apurada. Então é uma mão de obra muito apurada. E aí a gente acaba cedendo para outros setores. Mas o nosso, né, o nosso intuito é que a gente tenha não só mas vários viveiros tocados só por mulheres. Até para a gente ter essa atenção, né? Já está feita a ponte. Você apadrinhou, já está resolvido. Pô, a gente está aqui para isso, para provocar. Falar de futuro, porque é importante também, de apoiadores, de empresas que entram, instituições que entram, como é o caso do BNDES. Queria que você desse uma olhada para esse futuro, Alcione, para falar dessa entrada dos investimentos também, que, é claro, são necessários. Uma coisa que nos carece hoje é a estrutura de logística. É o que a gente precisa ter para poder atender mais e melhor. Inclusive por conta de uma ousadia da nossa parte, mas factível, que é de plantarmos as margens dos rios que compõem o Paraíba do Sul, do noroeste ao sul do estado.
Então, esses recursos chegam em muito boa hora, que podem nos instrumentalizar. A gente pode comprar caminhões, a gente pode comprar picapes, a gente pode comprar os equipamentos necessários para poder servir melhor, plantar muito mais, não é mais não, plantarmos muito mais. O nosso esforço a gente está fazendo. Estamos acabando a construção de um viveiro dentro de um presídio em Resende, com capacidade de produção de 200 mil árvores por ano. Um outro presídio em outro viveiro no presídio de Itaperuna, no município de Itaperuna, com 200 mil também de produção, e um menor, mas com capacidade de 30 a 50 mil dentro do complexo de Jericinó. Então nós passaríamos a ter 4 unidades prisionais com viveiros instalados, e que isso se torne uma proposta para os outros. As pessoas lá podendo produzir, trabalhar, e aí nós nos tornaríamos, acho que, o Estado com a maior capacidade de produção de mudas nativas de Mata Atlântica do país. Alan, a gente já tem uma visão também do Brasil, quer dizer, como é que o Brasil olha esse projeto? Que eu queria entender também, porque a gente tem aí um território gigantesco para poder exportar, se a gente pode falar assim, né? Sim. Eu costumo falar que tanto a restauração florestal quanto, né, a questão de segurança pública, a questão de trabalho prisional, são desafios não só do Brasil, mas desafios mundiais, né? Em todos os países do mundo a gente tem esses 2 desafios. E o que a SEDAI faz é inovador, que é unir essas 2 pautas, né? E a gente, né, diante dessa expansão que está ocorrendo, né, diante do projeto com o BNDES, o que acontece? A gente vê a possibilidade de expandir o que vem dando certo, né? Então a gente foi inaugurado em 2014 o primeiro presídio, o primeiro viveiro dentro de um presídio no estado do Rio de Janeiro, que foi em Magé, né? E um modelo de trabalho que vem dando muito certo. E é justamente esse modelo que já funciona que a gente está levando para o interior do estado. E isso pode ser uma vitrine, pode ser uma oportunidade também para que esse modelo de trabalho possa ser levado para todo o Brasil, né? Eu costumo dizer que o Replantando Vida, ele nasceu como um projeto, né, onde você tem início, meio e fim. Ele evoluiu ao longo do tempo para um programa dentro da empresa, né, a longo prazo. E hoje ele é uma tecnologia social. Né, foi desenvolvido toda uma metodologia de como se trabalhar com a mão de obra prisional, né, de como se, em diferentes atividades. Então, o Alcione falou, a gente tem desde serviços gerais, manutenções e a restauração florestal, em que foi desenvolvida uma metodologia para um problema social muito grande, que é, né, o trabalho prisional, a necessidade de novamente trazer essas pessoas para o convívio social, de uma forma digna, de uma forma justa, recebendo salário, recebendo apoio, né, profissional, capacitação. Então, isso é uma tecnologia social que precisa ser exportado, não só para o Brasil, mas para vários países da América Latina, que têm, né, esses mesmos problemas do trabalho prisional e da restauração. Agora eu vou fazer uma colocação que não ficou talvez claro para mim, e acho que é importante a gente deixar isso bem transparente para as pessoas. Esse tipo de trabalho não é feito só em presídios, né, Alcione? Os viveiros, não. O primeiro viveiro foi na maior estação de tratamento de água do mundo. Foi no Guandu, nosso orgulho. E depois fomos num processo em outros espaços da SEDAI. Quando convencemos ali à época a administração penitenciária de que seria importante um viveiro dentro de uma unidade prisional, e ela entendeu, aí fizemos o primeiro, como o Alan disse, em Magé. Mas a gente tem viveiro até no Morro do Alemão, onde as pessoas eram fuziladas, mortas pelo tráfico. E nós transformamos aquele local de uma memória triste para aquela população do Morro do Adeus, num viveiro que produz mudas de árvores, que as crianças sobem do asfalto das escolas para pegar essas mudas, que os moradores também utilizam e que são usados nas frentes de reflorestamento. Quisera eu fazer mais viveiros em comunidades como Rocinha, Juramento, Salgueiro. Então, tudo isso são sonhos que a gente vem construindo. Então, no total de viveiros, com esses que eu falei anteriormente, vamos chegar a 10. Desses 10, 6 basicamente são dentro de unidades da SEDAI, Estação de Tratamento de Esgoto
que eram da SEDAI de São Gonçalo, do Caju, e que continuam sob nossa administração, apesar de ter sido entregue esses equipamentos à iniciativa privada por conta da concessão dos serviços, mas os viveiros não. Os viveiros continuam sob a responsabilidade nossa. De novo, números. E são bem emblemáticos, são gigantescos. Número de árvores hoje. A gente tem uma capacidade de produção de algo em torno de, chegando a esses 10, de 2 milhões de árvores por ano. 2 milhões de árvores por ano. E engenheiro florestal, o que significa isso, Alan? Não, isso é uma quantidade muito grande, né? Uma capacidade instalada hoje, a SEDAI, ela tem a maior rede de viveiros no estado do Rio de Janeiro, né? Como o Alcione falou, são uma capacidade instalada de 2 milhões e que ao longo desses próximos anos a gente pretende, né, intensificar ainda mais para que a gente tenha os nossos mananciais ainda mais protegidos, né? E só para fortalecer o que o Alcione falou, e é importante, né, a gente fortalecer isso, que hoje a SEDAI ela tem esse trabalho que vai tanto, né, de quem está no regime fechado, ainda lá dentro do presídio, então a gente tem esses viveiros, né, onde essas pessoas que estão no regime fechado podem trabalhar. Quando chega no regime semiaberto, aquele que pode sair do presídio e retornar, ele vem trabalhar do lado de fora, o que é muito importante nesse processo de ressocialização, ele volta a ter, né, esse convívio com a sociedade aqui do lado de fora, e até mesmo as pessoas que já estão em prisão domiciliar e liberdade condicional, né? Então hoje a SEDAI ela dá oportunidade de trabalho para todas essas pessoas em todos esses regimes, né? Então esse trabalho é muito importante também por isso. Eu estou aqui dando uma consultária, porque são tantas informações, eu acho importante a gente estar atento a isso. Agora, infelizmente, também a gente tem um tempo a cumprir, né? E depois a gente vai, claro, fazer outros programas falando do Replantando Vida, até porque 22º ano, o Alcione está pretendendo mais uns 30. Isso aí. Né? Mais uns 30 pela frente. Pendurar a chuteira. Não, que pendurar chuteira nada. Mas eu queria falar então agora de quem se interessar, a empresa, a instituição, que se interessar em ajudar, em colaborar, em patrocinar. Como é que funciona isso? Vamos lá. Mas antes eu posso falar uma coisa? Você pode falar o que você quiser, vamos lá. Olha só, essa mão de obra, ela foi surpreendente para muitos de nós. Não sei se vocês lembram, num Natal do ano de 2002, 2003, houve uma chuva muito forte que atingiu o município de Paracambi. Esses homens, naquela época eram só homens, foram ajudar lá as vítimas, foram ajudar a cidade, por conta das chuvas que castigaram o município. Depois houve Angra dos Reis, eles foram e ajudaram. Depois de Angra dos Reis, teve Teresópolis, eles foram e ajudaram. Agora, recentemente, Petrópolis, eles foram e ajudaram. E sempre de forma muito intensa, com muito resultado, fazendo atividades que as máquinas não podem fazer e que não havia gente suficiente para fazer o trabalho que eles fizeram. E isso, para mim, é uma parte importante da ressocialização, porque a gente mostra para eles, principalmente, de que o bem pode ser feito por eles também. E o prazer que dá, eles chegaram em cidades onde foram aplaudidos pela população pelo que estavam fazendo. Então, eu queria deixar isso registrado para ver a importância, a força que a gente tem quando a gente quer trazer uma pessoa para entender uma história, para entender uma proposta de vida, para dizer o seguinte: sai dessa vida de dor e vem para uma vida que é de sacrifício, mas que você vai poder andar com a tua cabeça erguida, principalmente para a tua família. Porque o que ajuda mais a gente nessa hora desse trabalho com essas pessoas é o apoio que eles recebem das famílias, das mães, dos filhos, das mulheres. Então é um conjunto de coisas que faz com que a SEDAI tenha sucesso. Isso que ela faz com homens e mulheres e mais. É uma coisa que surpreende a muitos. Tanto é que a gente está cansado de receber prêmio. Não se cansa, não. Não. Eu queria que esses que premiassem a SEDAI
fizessem também o que ela faz. Não é só reconhecer o que nós fazemos. A gente quer que eles façam a mesma coisa. E o conhecimento que a gente acumulou ao longo desses 20 e poucos anos está disponível para quem quiser entender o raciocínio, entender como se faz e fazer com que as pessoas entendam que são semelhantes. É gente igual a gente, que por um motivo ou por outro tropeçaram, erraram, mas que merecem uma segunda chance, uma terceira, enfim, merecem o reconhecimento de que são iguais, são semelhantes. Por isso que é o idealizador, o coordenador desse Exatamente. projeto, Replantando Vida. Por quê? Falou com emoção, A falou sensibilidade, com né? brilho nos olhos, né, Alan? É. E tá aí, foi um quase desabafo, com muito orgulho de falar desse E projeto. muita propriedade, muita E experiência. propriedade, com certeza, né? E sensibilidade também. Agora, Alan, antes da gente passar aí para como é que a gente divulga o projeto, Sim. quem quiser tiver interesse em patrocinar e entrar, falar um pouquinho dos números, fazer um passo atrás para 2022, números, e o que você já projeta para 2023 de replantio, o que foi feito? Vamos lá, Alan. Então, em 2022 a gente começou com alguns probleminhas relacionados, né, a esse novo momento, relacionado principalmente à concessão, porque uma coisa que a gente desenvolveu ao longo do tempo, que até foi, né, motivo de muitos prêmios, por exemplo, foi a questão do lodo de esgoto, que é um reaproveitamento que a gente faz, né, como substrato, e é um projeto que já tem mais de uma década de pesquisas científicas, de reconhecimento e principalmente de uso na prática em escala pela SEDAI. Né? Só que essa concessão, as estações de tratamento de esgoto passaram, né, para as concessionárias. Então a gente teve a dificuldade, né, em estar recebendo esses resíduos, mas agora já foi, né, coisa, mas teve um impacto em 2022. A gente deixou de produzir algo em torno de 1 milhão de mudas que seriam produzidas, mas, né, com todo esse impasse. Agora, no final do ano, a gente conseguiu fazer uma nova parceria, né, com uma empresa que assumiu a Zona Oeste, a Zona Oeste mais saneamento, e com isso a gente pretende retomar o ritmo normal de produção dos viveiros, né? E aí com isso, além disso, na verdade, a gente está iniciando agora em 2023 esses plantios na Bacia do Paraíba do Sul. Vamos inaugurar nos próximos meses o viveiro de Resende, né? E já vamos iniciar a construção do viveiro de Itaperuna. E além disso, as bases de plantio também, que a gente vai ter tanto em Resende. Então, além de um viveiro dentro do presídio, a gente está levando esse modelo de Magé, de ter as equipes de reflorestamento saindo diariamente também desses presídios, trabalhando no reflorestamento e retornando ao final do dia, né, para a unidade prisional. Então, a gente vai expandir essas áreas de restauração para também para o interior, principalmente nessas bases de Resende e Itaperuna. É inovação, é pensar no futuro, é por aí. Então vamos lá, como é que quem quiser entrar em contato com Replantando Vida aqui na SEDAI, como é que a gente faz, como é que as pessoas fazem? O Alcione, ou se o Alan quiser. Então, a gente tem um e-mail, né, que é replantandovida@sedai.com.br, onde a gente reúne, né, todas essas solicitações. Então, hoje, com a capacidade que a gente apoia desde pequenos produtores rurais, o cara que quer plantar uma muda, 30, 50, 1000 mudas ali para recuperar uma nascente, até grandes projetos institucionais, né? E aí é só entrar em contato com a gente através do e-mail, a gente envia o formulário, onde ela preenche todos os dados para estar cadastrando a ação, e a gente está sempre aberto a novas parcerias, né? Não só nessa parte ambiental, mas principalmente que a gente precisa, né, avançar na parte social também, empresas que queiram, né, entender como isso funciona, a gente também está à disposição para vir conhecer, ir lá conhecer a realidade da empresa e como que isso pode ser feito, né, em outras instituições também. Bom, vou fechar aqui o programa. Queria que o Alcione e você, Alan, me dessem uma mensagem, né, nos dessem uma mensagem aqui de futuro, né, de futuro. O programa tem aí 22 anos, já falei que eu queria que você tocasse mais 30 anos, Alcione, porque tá fácil para você, eu sei que teus olhos brilham. E aí eu queria que você falasse uma mensagem final para esse nosso programa de hoje. Que esse programa não ficasse resumido ao Rio de Janeiro. Apesar da gente fornecer muda para São Paulo e para Minas Gerais, já fazemos isso. Uma parceria interessante para proteger o Rio Paraíba do Sul. O Rio Paraíba passa por São Paulo e por Minas também.
mas que isso se reproduzisse no resto do Brasil. Já pensou lá na Amazônia, aquilo que foi devastado? A gente enxergar com esse raciocínio no Pará, sabe? Tudo que é lugar. Ontem eu vi uma matéria sobre araucária e eu tenho paixão por plantar araucária. E aí eu fico pensando, meu Deus, a área que foi dizimada chega a 98% da população de araucária que nós tínhamos. Então, se tudo isso fosse discutido de uma forma séria, e eu acredito muito nesse novo momento que o Brasil vai viver na área ambiental, estou vendo todo mundo botar a cara e reassumir compromissos importantes que nós nos comprometemos com o mundo, com o planeta. Eu acho que um programa como esse, se derem ouvido, se observarem direitinho, ele vai ser replicado em outros lugares da federação. Pelo menos a SEDAI está de olho atento nisso. Vamos ver. Com certeza. Alan, vamos lá, sua mensagem final e o seu desejo, né? Não, assim, a gente vê, como o Sônia falou também, um movimento muito propício para isso, né? A gente vê as empresas se comprometendo com a agenda ESG, né, com os objetivos do desenvolvimento sustentável. E esse trabalho ele tem muito a ver com tudo isso. Né? A SEDAI hoje está no Pacto Global, por exemplo, e o Replantando Vida ele contribui com vários desses objetivos do desenvolvimento sustentável e também, principalmente, com a agenda ESG. Né? Então é importante para a gente mostrar que não é só uma questão social, não é só uma questão, não é caridade, isso aqui é trabalho, né? E quando a gente fala que isso aqui é trabalho, é porque tem resultado, tem, né, economia para o Estado, economia para a empresa, né, e economias importantes e que vale a pena tanto social como economicamente e ambientalmente, né, que são os 3 pilares da sustentabilidade. Então vale muito a pena investir, né, nessas pessoas e mostrar que elas podem ter um novo início a partir desse momento. Perfeito. Alcione Duarte, meu amigo também Alan Abreu, obrigado pela presença aqui no nosso podcast promovido aqui pela SEDAI, no Espaço Manancial. Então, até uma próxima oportunidade, tá ok? E é isso, fechando aqui então o nosso programa de Água a Z. Você que curtiu, dá um clique aqui no YouTube, se inscreva no canal e compartilhe essa ideia. Até o próximo encontro com mais pautas aqui na SEDAI.